Bem-vindos, bem-vindas a todos e a todas que chegam. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se conseguirem me dar um retorno aí no bate-papo, para eu saber, vai ser bom. Bem-vindos, bem-vindas, pessoal. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Obrigada, Robert. Valeu. A gente já vai iniciar o bate-papo. Só esperar o pessoal ir chegando. Dá para clicar no aviãozinho que tem ali embaixo, encaminhar para mais pessoas que vocês queiram que participe do bate-papo, que acompanhem. Valeu, dá. Certo, que bom. Obrigada. Boa noite, Natalina. Hoje a pauta da live vai ser sobre a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres. Vai ser um bate-papo comigo e com a Thalita Vasconcelos. Daqui a pouquinho eu já vou chamar ela para ela entrar nessa roda com a gente. Enquanto isso, vão encaminhando para mais pessoas. Podem apertar ali o aviãozinho, encaminhar, convidar o pessoal para conversar com a gente. Vai ser muito bom se vocês forem interagindo com a gente. Quem ficar com dúvida, quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever nos comentários, pode escrever na caixa de perguntas que tem ali embaixo também. Que daí no final, ou na medida que a gente conseguir encaixando na conversa, a gente vai respondendo e vai fazendo uma troca. Olá! Oi! Bem-vinda, Thalita. Obrigada, Mari. Que legal estar com vocês. Beleza. Então, o pessoal que chegou depois, né, a gente vai fazer um bate-papo sobre a campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres. E a Thalita, né, nossa convidada, né, diretamente do Acre, né? Bem longe da gente, né? Mas a gente também está bem longe de ti, né? Então depende da perspectiva. O pessoal que está entrando, se quiser ir dando retorno para ver como é que está o meu áudio, como está o áudio da Thalita, se está conseguindo ouvir bem a gente, tá? Para a gente ir adaptando da melhor forma, tá? Então, Thalita, primeiramente, né? A gente queria te agradecer pelo sim, para estar com a gente aqui nesse bate-papo. E quando o pessoal fez a provocação, né, para a gente fazer as lives e para que conduzisse a live sobre a campanha, de cara eu já pensei, não, eu vou chamar alguém para essa roda, e eu pensei em ti, assim, porque, né, eu acho que traz essa dimensão também para o pessoal conseguir ter essa percepção do quanto ecoa, né, o grito da Pastoral da Juventude, né. Então, tá eu aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, tá aí no Acre, no norte do Brasil, e a gente ecoa o mesmo grito, né? Então, isso é muito legal também, né? Pra gente ter essa dimensão. Então, se quiserem se apresentar um pouquinho, Thalita, pro pessoal que tá chegando. Tudo bem, muita gente legal entrando. Eu sou Thalita, eu tô falando aqui de Rio Branco, no Acre. Agora são 16 horas aqui no Acre, ainda tá dia, né? Eu acho que por aí já tá mais escuro. Eu parte da coordenação nacional da PJ, represento o Regional Noroeste, que compõe Acre, Rondônia e Sul do Amazonas. Eu estou no serviço da CN já, acho que há mais de 1 ano e meio, acho que 2 anos. E eu faço parte também do GT da campanha, né? O GT referencial da campanha, que conta com todas as referências de todos os regionais.
e eu vou representando a CN também, e estamos aí. Infelizmente, eu falo do estado com o maior índice de feminicídio do Brasil, então vai ser interessante também partilhar algumas impressões a partir daqui, né? Eu acho que a gente tem muitas similaridades, mas também é interessante, é muito legal participar com vocês, porque a gente fala de perspectivas diferentes, apesar de a gente defender a mesma causa, né? Então, é importante a gente pautar uma campanha como essa, mas entender também que há diferentes tipos de ser mulher no Brasil, né? Então, eu aqui do norte do país, falando com vocês aí do sul do país, a partir de diferentes perspectivas, mas acho que com um único objetivo, né? A PJ une a gente, né? Sim, com certeza, né? Ó, os fãs da Thalita entrando. Legal, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente caminha no mesmo horizonte, mas com perspectivas diferentes, né? Isso que é o legal, né? Isso que é o bonito da PJ, né? E para o pessoal que não sabe, a campanha ela tem um grupo de trabalho, né, nacional, que é composto pelo pessoal da coordenação nacional, né, na pessoa também da Thalita, né, e com os referenciais de todos os regionais do Brasil, né? Então, lá a gente tem uma bela mistura, né? De lugares e de perspectivas, e a gente vem tentando construir a campanha e dar algumas diretrizes a partir de lá, né? Então, assim, Thalita, eu gostaria, para a gente iniciar, que tu ajudasse, né, a gente a elucidar um pouquinho de onde que vem essa ideia, assim, da campanha, né? Por que que a Pastoral da Juventude, em âmbito nacional, deu um estalo e pensou, né, não, nós achamos, né, que deve-se trabalhar uma campanha com um tema de enfrentamento aos ciclos de violência contra as mulheres, né? Da onde é que veio essa ideia? Só para inteirar a galera que está entrando agora, a gente está falando da campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. E essa campanha assumida pela Pastoral da Juventude em âmbito nacional. Essa história acho que muita gente já ouviu, muita gente não, né? Mas é importante a gente relembrar que foi uma opção que a gente assumiu na nossa ampliada nacional do Crato, em 2017. E ela entrou como uma das pistas de ação, né? Uma prioridade de ação para a gente, dentro dos eixos que norteiam o nosso fazer. E ela foi lançada um ano depois, né? Acho que depois do Crato, um grupo principalmente de mulheres, começou a sistematizar e organizar, né? Porque, pensem só, na ampliada, a gente assumiu, a gente quer defender a vida das mulheres, mas a gente não sabia mais ou menos como que a gente ia fazer isso, né? Como que a PJ Nacional vai fazer isso, né? Como que ela vai atingir todos os estados do país, todos os grupos, né? Através dessa campanha. Então, esse grupo de mulheres conseguiu sistematizar e dar algumas pistas para que a gente pudesse começar a atuar e começasse a dar concretude ao que a gente tinha definido. E aí, lá em 2018, no nosso Encontro Nacional da PJ, que foi aqui no Acre, foi oficialmente lançada a campanha, já com essa identidade visual aí no cartaz que a Mari tem, aqui na minha camisa também, a camisa do Sul 3. E já foi lançada nesse encontro nacional que a gente tinha representações de todo o país. Então, foi um momento muito bonito e um momento que definitivamente a gente podia mostrar para o mundo o que a gente queria fazer, né? Dar essa notoriedade mesmo para a campanha. Sim. E foi realmente muito bonito mesmo, né? Para quem pôde estar presente, para quem teve o privilégio de acompanhar, foi muito profético, né? O lançamento. Então, bem-vindos e bem-vindas a todo mundo que está chegando, né? Nessa roda, a gente está conversando um pouquinho sobre a campanha nacional. Daí, Thalita, assim, eu acho que a gente já teve muitos retornos, né? Ao longo dessa caminhada e ao longo dessa construção. Alguns muito positivos, né? Eu acho que muita coisa bonita já se construiu e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Alguns não tanto. E alguns questionamentos que chegam e que chegaram também em forma de pergunta.
O pessoal questionou assim, por que que a Pastoral da Juventude assumiu uma campanha voltada para as mulheres, né? E por que que não uma campanha, e daí a gente vai desconstruir essa pergunta, né? Uma campanha que contempla todos, né? Que na ótica de algumas pessoas, a campanha pela vida das companheiras, né? Ela não contempla todas as pessoas. Então, assim, vamos partir disso, né? Por que que a gente assumiu essa campanha, né? E por que que, ao contrário do que as pessoas pensam, ela contempla, assim, a todos, né? Já vamos deixar isso claro, né? Sim, verdade. É importante a gente resgatar, acho que ao longo. A PJ ela vai completar 50 anos em 2023, então não nasceu hoje, não nasceu ontem, né? A gente tem muitos anos de história e de luta, né, de caminhada, e ao longo da história da PJ, ela vem assumindo algumas bandeiras, né, algumas campanhas. Uma das campanhas que a PJ assumiu foi a campanha nacional contra a violência e extermínio de jovens. Foi uma campanha muito difundida também, acho que vocês lembram. Esse símbolo aqui da campanha, ele já vem também nessas mãos. Era uma muito forte, né, a identidade visual da campanha contra a violência e extermínio de jovens, que tinha a mão e vinha para denunciar mesmo as violências contra a juventude, sobretudo a juventude negra. Então, durante muitos anos, a PJ veio levantando essa bandeira. Depois, a campanha deixou de ser campanha e a gente continuou trazendo ela no coração como bandeira de luta. E até hoje, a gente também vem pautando em defesa da vida da juventude de uma forma geral. Porque a gente sabe que a juventude é a que mais morre no país, né? É a juventude negra, que é exterminada todos os dias. Oi, Aline! Ai, que legal, Aline! Então, a PJ assume, né, como opção a vida da juventude, então nada mais justo do que a gente também trouxesse a campanha dentro do peito. Depois que a campanha virou uma bandeira de luta e a gente tem debatido nos nossos grupos de jovens, aí surgiu uma outra discussão, uma outra temática, né, que vinha ganhando força não só dentro da PJ em si, mas acho que na sociedade, que é essa discussão em relação ao machismo, em relação à violência contra a mulher. E o nosso país, infelizmente, ele é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. E diante dessa problemática e diante dessa realidade, diante dos números de violência contra a mulher, a gente precisou realmente assumir. Ou a gente colocava como prioridade a defesa da vida das mulheres, ou a gente não colocava. A gente sabe que a violência ela atinge a juventude em diferentes níveis, mas a violência contra as mulheres ela vem de forma muito acentuada. Então, ela vem em forma de opressão, ela vem em forma de violência simbólica, ela vem em forma de agressão mesmo. Então, desde os espaços eclesiais até nos espaços de grupo. Então, é muito comum a gente ter nos grupos de jovens muitos relatos de meninas que sofrem violências, que sofreram violência. Então, a gente entende que a gente precisa defender a vida da juventude na sua totalidade. Mas a gente viu que é um grito muito forte e é uma realidade muito triste. Eu acho que não tem como a gente falar em construção de reino enquanto tem muitas mulheres morrendo, enquanto tem muitas mulheres sendo agredidas. Então, acho que a resposta para esse questionamento, né, de muita gente, mas por que não defende todos? A gente defende a vida da juventude em sua completude. Mas se a gente sabe que a vida das mulheres está muito mais ameaçada, sobretudo a vida das mulheres negras, e que a gente precisa trazer isso para o meio do debate, para o centro do debate, então a PJ fez essa opção mesmo de trazer a campanha para a gente tocar em algumas feridas, para a gente falar de algumas coisas que há muito tempo não vinham sendo faladas. Legal. E é legal também falar, né, Thalita, que para além, né, dessa discussão do enfrentamento dos ciclos da violência contra as mulheres, que daí a gente passa por todos os tipos de violência e a piazada que já pegou minimamente algum material da campanha já viu que tem a violência psicológica, que tem a violência física, que tem a violência sexual, enfim. Para além desse debate, a gente propõe outros debates também, como a questão das masculinidades, né? E daí, quando a gente traz a masculinidade para conversar na roda, a gente também está falando o quanto, né, essa violência contra a mulher reflete na vida do homem, né? Óbvio que em proporções muito diferentes,
né? Não dá para querer debater as duas óticas de formas igualitárias que a gente sabe, né? Que, de fato, como tu trouxe, né? As mulheres sofrem muito mais, mas a gente também traz esse debate para os meninos, né? E aí, como é que essa sociedade que reproduz tanto machismo, que reproduz tanta violência, que tem essa construção patriarcal afeta na vida da molecada, né? Da gurizada, dos meninos, né? Então, além, né, da gente ter essa opção das mulheres e de discutir as mulheres, a gente também quer que os meninos somem, né, nessa construção e nessa conversa. E daí, se nota, Thalita, tu acha que se nota que há um pouquinho dessa resistência dos piá entrarem na discussão? Quando a gente começou, quando a PJ assume a campanha, ela assume uma coisa gigantesca, assim, né? Porque a gente tentou sistematizar algumas questões e a gente sabe que falar de violência contra a mulher é falar de muitos aspectos, dentre eles do machismo estrutural, da masculinidade tóxica, e aí a gente se propõe a construir novas oportunidades. Então, o machismo, ele não atinge só as mulheres, ele atinge sobretudo os homens também, né? Que são que vem dentro de uma construção de uma sociedade patriarcal, que vem dentro de uma construção de masculinidade que é tóxica para o próprio homem, né? Que o impede de... E é bom a gente também fazer o recorte, né? Que existe uma construção de masculinidade do homem branco, hegemônica, e também uma construção de masculinidade do homem negro. Então, a gente precisa se aprofundar dentro dessas questões também, que atinge os homens de formas diferentes. E aí, isso oprime muitos homens e acaba sendo transferido de uma forma muito violenta para as mulheres, né? Então, essa construção de poder, do homem se colocar como o detentor do poder, como o, o macho, né, da situação, isso acaba oprimindo muitas mulheres e também o próprio homem, né? Enfim, eu acho que foi muito interessante que a gente começou na campanha trazendo as questões macro, né? E a gente começou a funilar e pensar nas questões mais específicas. Uma delas em relação às masculinidades tóxicas. E eu lembro que a gente conversou uma vez no próprio regional, aqui no Regional Noroeste, e dentro de uma das rodas, né, rodas de coordenação de coordenadores regionais, a gente teve um relato de abuso masculino, por exemplo, né? Então, um rapaz partilhou com a gente em relação ao abuso que ele tinha sofrido. Então, imagina, em que espaço um homem poderia se expressar em relação ao abuso sofrido, né, na adolescência, sabe? Em que espaço a sociedade permitiria que um homem pudesse se expressar dessa forma, né? Então, foi muito importante a gente poder falar, como eu já falei, né? É muito importante que a PJ toque nessas feridas, porque os homens, eles não estão isentos disso. Eu acho que falar de feminismo, né? É falar de construção de igualdade, é falar de construção de vida plena para homens e para mulheres. É falar de desconstruir as formas de opressão que atingem homens e mulheres. Então, isso quer dizer, quando a gente fala de defender a vida das mulheres, a gente está falando de defender a integralidade, né? A gente está falando de defender de todas as formas. Eu acho que isso atinge principalmente os homens. E isso encontra muita resistência, né? A gente vem encontrando, assim, apesar de que a gente defende, explica, infelizmente, ainda nos nossos espaços de coordenação, nos nossos espaços de grupo de base, a gente encontra muita resistência, né? Porque os rapazes não entendem. E a gente sabe que a gente cresceu nessa sociedade que coloca o homem como detentor do saber e a mulher em uma posição subalterna, e acaba que eles mesmos não têm se entendido, assim, ou se questionado em relação ao tipo de masculinidade que eles têm se colocado. Por isso que é muito importante que agora a gente vem pautando. Tem o Galdino aqui, que é da CN também, então é importante que na própria coordenação nacional a gente já vem trazendo esses debates. E acho que em todos os espaços a gente precisa falar, precisa deixar que os homens falem, que as mulheres falem também em que ponto que essa masculinidade atinge as mulheres, em que ponto essa masculinidade tóxica atinge os homens.
E eu sei que a gente tem muita coisa pela frente para enfrentar, a gente tem tem muitos lugares que o debate já está tão bem avançado, mas quando a gente vai olhar as instâncias de coordenação, ainda existe uma repressão muito grande, ainda existe uma disputa muito grande. Então, os meninos ainda não entendem o espaço da mulher, não querem permitir que um espaço em que a mulher seja protagonista. Então, isso é realidade ainda. Não quer dizer que a partir de que a gente assumiu a campanha tudo virou flores, não foi. A partir de que a gente assumiu a campanha foi muito difícil pra gente, mas gratificante, porque a gente vê o quanto que tem mudado muitas realidades, o quanto tem mudado muitos espaços, não só espaços eclesiais, mas espaços na própria sociedade, partindo da PJ, e isso é muito legal mesmo. A gente parte do princípio, a gente faz parte da sociedade no total, né? A PJ não está, né, isolada do mundo, né? Ao contrário, né? A Pastoral da Juventude faz questão de deixar claro que ela faz parte da sociedade como um todo. Então não seria diferente da realidade, né? Do restante do mundo onde se naturaliza tanto a violência, né? Então, nos nossos espaços, essas violências também são naturalizadas, tanto por parte dos meninos quanto por parte das meninas, né? O PJ da Bahia também nessa luta. Eu queria só também recordar, né, de uma fala que foi muito importante, e é muito importante que os homens falem também, né? Eu acho que as mulheres não têm que se colocar para ensinar algo, né? Mas para que a gente possa dialogar, abrir esses espaços de diálogo onde a gente possa se olhar mesmo, né? Então, cada homem precisa olhar para dentro de si e pensar quais falas, quais atitudes, quais situações eu me coloquei em uma posição de oprimir uma mulher, de violentar uma mulher, mesmo que seja simbolicamente, mesmo que seja moralmente, que já é uma violência muito séria. Então, para que os homens precisam se entender. E eu lembrei de uma fala do Giovanni, que é outro companheiro nosso da CN, que o homem ele precisa reconhecer essa masculinidade tóxica e que foi construída, em que ele foi constituído, mas precisa reconhecer agora que tipo de masculinidade a gente quer construir, né? Porque não adianta a gente tentar sair de um espaço que oprime mulheres, mas que acaba que a gente não constrói uma masculinidade que liberte, né? Eu acho que precisa ser uma masculinidade que liberte de qualquer tipo de violência. Então, são dois diálogos que a gente precisa fazer, o de desconstruir esse espaço em que a gente foi inserida, essa sociedade que a gente foi inserida, e construir uma outra que seja de vida plena para todo mundo. Então, né, galera, deixando claro, né, essa ciranda, né, não era só das meninas, né, essa ciranda é dos meninos também. E como a Thalita falou lá no começo do início na fala dela, e é uma coisa que eu sempre digo também, que não tem como a gente falar nessa construção de reino, nessa civilização do amor, enquanto as nossas meninas, as nossas irmãs forem tão violentadas, e os nossos meninos também, né? Enquanto sermos vítimas, né, de tanta violência e reproduzimos tanta violência, né? Não há possibilidade de construção do reino. Mas o caminho é grande, né? O desafio é grande, né? E muita coisa já foi feita, né? Em âmbito regional, trazendo um pouquinho para o pessoal do Regional Sul 4, né? A gente construiu muita coisa na campanha, nas dioceses. Então, teve diocese que fez seminário, teve diocese que teve participação e construção de materiais. A gente construiu o material que está aqui atrás, né, que é da superação da violência, junto com as pastorais sociais, a Caritas, o Instituto Catarinense de Juventudes. Né? Eu acho que muita coisa já foi conversado, né? Mas como a Thalita também falou, não é assim, né? Agora a PJ assumiu a campanha e pronto, né? Não existe mais violência, não existe mais problema, né? Muita coisa já foi construída, né? Muita coisa já foi feita. Em âmbito nacional, assim, Thalita, como é que a PJ tem caminhado? Como é que a coordenação nacional enxerga assim, essa caminhada e essa construção dos regionais e daí nas suas diferentes perspectivas? Um beijo para a Sara, que acabou de entrar, coisa linda. A CN.
também é referência da campanha, assim como eu, minha parceira, junto com a Mari também, a gente faz parte do GT. Então, em âmbito nacional, a gente, como eu falei, foram desde o primeiro dia que a gente disse, não, a gente vai assumir essa campanha, foi carregado de desafio. Até hoje a gente tem muitos desafios, né? Então a gente precisou se organizar. Eu acho que o nosso papel enquanto estrutura nacional é organizar o que é que a gente vai focar, o que é que a gente vai fazer a partir de então. Porque não dá pra gente pegar, abraçar o mundo e dizer, agora a gente vai proteger todo mundo, a gente vai fazer uma rede de proteção contra, das mulheres, a gente vai fazer ações em todos os lugares. Não dá, a gente teve que organizar. Então, o GT ele tem esse papel de organizar. No primeiro triênio, que foi muito decisivo para a gente começou a se organizar primeiro em relação ao GT. E acho que é muito importante a gente falar. A PJ ela acredita muito na construção de grupo, né? Por isso que o grupo ele é o pilar, né, da nossa ação. Então, constituir o GT nacional foi um processo muito bonito, porque ele gerou vários outros GTs nas localidades, né? GTs onde as mulheres pudessem ser protagonistas, onde elas pudessem falar, primeiramente, das violências que elas sofrem e também de como que elas querem se colocar também para defender a vida de outras mulheres. Então, a gente, em âmbito nacional, a gente conseguiu suscitar a criação de GTs, de grupos, em que as mulheres pudessem ir assumindo, pudessem ser referências nas suas localidades. Acho que é primordial falar disso. Cada mulher precisa ser protagonista na sua localidade, na realidade. Porque a gente assume a campanha num país que é muito diverso, num país que ele tem muitos recortes sociais e a gente sabe que a violência ela atinge as mulheres em níveis diferentes. Então, a gente tem níveis muito altos de violência, sobretudo contra as mulheres negras. A gente sabe que o mercado de trabalho, primeiramente, ele é ocupado por homens. Por último, ele é ocupado por mulheres negras também, que geralmente ficam em profissões com salários menores. Então, a gente precisa falar sobre como o salário de uma mulher é diferente do salário de um homem, mas também como o recorte racial é importante ser feito, o recorte de classe é importante ser feito. Então, foi muito importante que a campanha provocou que as mulheres olhassem para cada realidade. Então, eu aqui no Acre olho para a minha realidade, a Mari em Santa Catarina olha para a realidade dela, e a partir daí a gente consegue atuar e saber quais são os espaços que nós precisamos estar. Então, se a gente precisa constituir grupo para falar de protagonismo feminino, para falar quais são os tipos de violência, a gente vai constituir grupos para isso. Se a gente precisa construir um material, a gente vai construir um material que leve em conta o nosso olhar feminino, a nossa vivência enquanto mulher e também quais são os desafios que a gente tem, as especificidades que a gente tem enquanto PJ de cada localidade. Então, foi importante esse primeiro triênio para a gente suscitar esses grupos em cada espaço e suscitar o protagonismo. Agora, depois da ampliada de Erechim, que a gente teve em janeiro, nós assumimos outros desafios, né? Que um é esse desafio que a Mari falou, que é o desafio da construção de novas masculinidades. Então, o primeiro triênio da campanha a gente falou sobre os diferentes tipos de violências e agora no segundo triênio a gente quer falar sobre algumas temáticas, como a construção de novas masculinidades, como eu já falei, a questão do sagrado feminino, a questão da teologia feminista da Bíblia, né, da leitura feminista da Bíblia. Então, olhar para as mulheres históricas e para as mulheres também bíblicas que a gente tem, que muitas vezes foram invisibilizadas. Então, a gente vem assumindo esse desafio de trazer para os grupos esse debate e também sobre a questão da justiça restaurativa. A gente está falando de violência, a gente está falando de agressão e a gente precisa falar também sobre quais que são as formas de restaurar, de punir, mas também de ressocializar, né, essas pessoas, esses agressores, enfim. É bem delicado. Falar de violência contra a mulher não é tão simples como compartilhar um banner no Instagram. Então, é saber, diante de uma situação de violência, como que eu devo me portar,
quais que são os espaços aqui na minha cidade, no meu estado, que são órgãos que podem receber denúncias, que podem acolher uma mulher que de repente está numa situação de ameaça, que está numa situação que não tem como deixar os filhos, que depende financeiramente de um agressor. Então, mapear também as redes de proteção é uma das prioridades que a gente também tem para esse triênio. Quais que são, se a gente tem casa de acolhimento para as mulheres, se a gente tem algum fundo, se a gente tem algum lugar que apoie financeiramente as mulheres, enfim. Então, tudo isso são coisas que nós, enquanto temos motivado e suscitado, e temos esse desafio gigante agora para o triênio. Os passos são de formiga, às vezes a gente tem essa impressão, né? Que a gente está caminhando a passos muito lentos, né? Mas a gente tem que parar um pouquinho e reconhecer o profetismo também, né? De se assumir uma campanha com esse tema é um profetismo muito grande, né? Um ressoar muito grande. Então, às vezes a gente pensa que ainda há muita coisa para se fazer, que ainda há muito para construir, mas a gente tem que esperançar um pouquinho e reconhecer o quanto a gente já floresceu, né? No caminho. E Thalita trouxe algumas coisas agora que foram perguntas do pessoal, né? Primeiro ponto sobre a questão da leitura feminina, né? Dependendo a interpretação da Bíblia, né? O pessoal questiona muito sobre essa leitura, né? Feminina, feminista da Bíblia, né? O que seria essa leitura, né? E na própria fala da Thalita, ela já contemplou um pouquinho, né? Que é de reconhecer as mulheres bíblicas, da importância delas na história, e na caminhada, e no Evangelho, e dar voz também para essas mulheres, né? Porque muitas delas não têm nem nome, né? Quando a gente vai ler, muitas delas são mulheres. Fulano, a irmã de Ciclano, sempre tem. Filha. Nunca a gente tem o nome dessas mulheres, né? Então, algo tão simples. Será que a gente já parou para pensar quantas mulheres fizeram parte do apostolado de Cristo, que fizeram parte do projeto, assumiram o projeto junto com ele, com os 12 discípulos, e que a gente não sabe o nome, né? Ou também, até mesmo no Antigo Testamento, quantas mulheres foram referências também de denúncia, de libertação de um povo, e a gente não sabe, né? Então a gente tem referências como Esther, a gente tem referências como Ruth, e a gente sabe pouco sobre essas pessoas, sobre essas figuras, né? E aí uma coisa que para mim é muito profética também é como que são as mulheres que anunciam a ressurreição. Então, é Maria Madalena que vai de madrugada, né? Agora a gente recordou a Páscoa, né? Nessas últimas semanas. Então, pensar como que essa mulher foi importante, junto com as outras mulheres também, para anunciar. E engraçado que os homens não acreditaram, né? Elas falaram que Jesus tinha ressuscitado e os homens não acreditaram. Então, até na Bíblia a gente tem isso, né? Não muito diferente, né, da sociedade, com, enfim, uma construção muito diferente, mas como a gente pode notar mesmo, né, que até nisso elas foram desacreditadas, mas mesmo assim são elas as profetisas, são elas as que anunciam a ressurreição. E eu acho isso muito, muito forte, né? Como as mulheres que anunciam uma nova vida, como que elas anunciam uma boa notícia mesmo, em tempos tão temerosos, em tempos tão obscuros. Outra coisa que o pessoal questiona muito, Thalita, e mandaram também em forma de pergunta, é sobre a justiça restaurativa. E daí, assim, a gente tinha combinado de ser um bate-papo mais tranquilo, mais voltado para a base. E eu acho que se a gente for entrar muito a fundo da justiça restaurativa, daria pano para manga para mais umas 5 lives, né? E o pessoal tem que dar um tempo, porque às 8 horas tem uma live do Chiquinho e da Elaine na PJ Nacional. Então a gente tem que dar um time para o pessoal participar da outra live depois. Mas assim, para deixar claro... E daqui a pouco a gente vai curtir um pouquinho, né? Então por isso que é importante equilibrar. Mas assim, só para deixar claro que quando a Pastoral da Juventude tenta trazer essa discussão da justiça restaurativa, é numa ótica de que a gente não pode ser punitivista,
né? Óbvio, acolher a vítima em primeiro lugar. Essa é a primeira instância, né? Esse é o nosso primeiro passo. É a acolhida da vítima, mas se a gente pensa numa construção de reino de Deus, uma civilização do amor, a gente não pode partir por uma ótica punitivista, né? Então, a gente tem muito que aprender ainda, né? Eu acho que o Brasil está muito longe de executar uma justiça restaurativa, mas se não partir da gente, né? Essa discussão da gente que acredita, né? E comunga desse projeto, dessa civilização do amor, vai ser difícil que parta de outras pessoas, né? Então, por isso que a PJ provoca essa discussão também, né? E talvez mais para frente a gente pode, quem sabe, conversar um pouquinho mais sobre isso. A gente ainda tem que amadurecer muito esse tema, né? Verdade. Até a questão do encarceramento, né? Que a gente tem uma população carcerária muito grande, uma das maiores do mundo, sobretudo da população negra, jovem negra, né? Mais uma vez, como eu já tinha colocado. E aí, como que isso tem surtido efeito ou não, né? Na ressocialização, se isso realmente representa a ressocialização desses sujeitos, né, que já vem dentro de uma outra construção, né, de sociedade, e como que a gente pode lidar mesmo, né, diante de uma situação de agressão com os próprios agressores, né, quais são os meios, quais são os caminhos para que a gente possa sempre reeducar, ressocializar e não só numa lógica de punir por punir, né? Então, por isso que é importante que a gente debata isso sim, né? Porque a gente fala, estamos falando de violência contra as mulheres, contra todos os homens e pronto. Não é isso, né? É no sentido de reeducar, por isso que a gente tenta... É muito doido, porque a gente tenta abraçar o mundo com as pernas, então a gente tenta tanto trabalhar dentro dos grupos em relação à prevenção, em relação à reeducação, né? Das pessoas, né? As próprias mulheres, os homens, então a gente está tentando fazer um processo lento e gradual de reeducação, mas também reeducar no sentido de ressocializar frente a essas formas de agressão, frente a quaisquer situações que a gente possa lidar, né? Então, é um assunto delicado, a gente não pode se levantar para dizer isso por isso, mas se aprofundar mesmo diante da temática da justiça restaurativa, que também é outro desafio que a gente vem trazendo para o PJ Nacional. E esse grito já vem com a PJ há muito tempo, né, Thalita? Se a gente for parar para pensar na última campanha contra a violência contra os jovens, a gente muito discutiu, né, sobre essa questão do encarceramento em massa, da juventude, em principal a juventude negra, né? Como a Thalita traz muito bem, a gente nunca pode deixar de fazer esse recorte, né? E quando a PJ levanta a bandeira também contra a redução da maioridade penal, que é uma bandeira assim levantada e reassumida sempre pela Pastoral da Juventude, né? A gente já vem nessa ótica contra o punitivismo, né? Então não é que a gente está adotando esse discurso agora, isso já é muito característico, né? E já vem de muito tempo, isso já faz parte, né? Da Pastoral da Juventude. Então, assim, estamos vencendo os 40 minutos de live. Muito rápido. Passa muito rápido. Legal. Thalita, assim, antes da gente finalizar, o pessoal pediu, né, indicação de filme ou de livro, mas queria deixar aberto também, se tu quiser falar mais alguma coisa, complementar mais alguma coisa, mandar uma mensagem pro pessoal, agradecer a todo mundo que está assistindo e acompanhou a gente, fica à vontade. Sim, queria agradecer mesmo o espaço que vocês têm dado para o debate dessa campanha. A Mari falou de algumas coisas que você já tem feito. Eu lembro que eu tive no seminário que a obra marista de Caçador, né, junto com a Ana Carla, que estava aí na live, não sei se ainda está aí, o João Sartori, então essa galera é muito boa, o Elvis, que é o CN daí. Então foi um momento muito, muito interessante, né, porque a gente pôde falar de violência contra a mulher e trazer, eu lembro que tinha advogada, tinha social, então como é importante a gente dialogar com diferentes órgãos, parceiros, né? Porque não adianta a minha assistente
social preferida aí de Mara, também que tá aí, que é daqui do Acre. Então, como é importante a gente dialogar com pessoas que conheçam. Tipo assim, se o seu grupo, eu não sei dialogar sobre violência contra a mulher, eu tenho medo, eu não entendo sobre o assunto. Procura quem saiba. Procura assistente social, psicólogo, procura professora da área, procura gente que tem estudo sobre gênero. Então, nós temos um espaço muito aberto com pessoas que já são, já trabalham com isso, então não tenham medo mesmo de procurar parceiros e de unificar as lutas também, né? Então, por isso que é importante saber, na sua localidade, quais são os espaços de acolhimento para a mulher, quais são os espaços que a gente tem de proteção, Ministério Público, né? Quais ações o Ministério Público tem feito. Pessoalmente, aqui no Acre, a gente tem um Ministério Público que tem até cartilhas educativas que a gente utiliza no grupo também. Eles têm produzido, então, realmente são pessoas que estão... É um órgão que está muito aberto para o diálogo, que a gente conta com algumas pessoas também em alguns encontros. Então, não tenham medo de dialogar com essas pessoas. E eu parabenizo muito o trabalho de vocês em Santa Catarina. Eu conheço muitas meninas aí que são fantásticas. A Liege, que está aí, que também que é referência. A Aline, que foi secretária nacional. A Vanessa, que é secretária regional. Então, tem muita mulher foda que tem feito um trabalho fantástico. Eu sei que a cartilha que vocês fizeram ficou muito bonitinha, foi amplamente distribuída, né? Eu lembro que nessa ocasião que eu tive no seminário em Caçador, a gente estava com mulheres que já fazem parte do grupo da comunidade, de bairros periféricos, a gente teve com jovens também. Então, como a gente consegue abranger para vários tipos de mulheres e consegue atingir essas mulheres. Eu acho que o mais importante é a gente atingir não só o nosso grupo de base, mas trazer as mulheres da nossa comunidade, trazer as mulheres do nosso grupo, trazer as mulheres da nossa família, quem sabe, né? Olha, a Mayara está perguntando sobre a cartilha, depois pode falar. Então, como que vocês também têm feito um trabalho muito bacana e que continuem fazendo. Quem está aí na live, que é de outro lugar, o João Paulo, da Bahia também. Então, como que a gente pode ter uma presença efetiva na nossa localidade? Eu acho que parece muito pouco, mas se a gente fizer um pouquinho no nosso lugar, a gente já consegue transformar a sociedade. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês nessa tarde. Agradeço muito o espaço e vamos continuar dialogando. Muito obrigada, Thalita, mais uma vez, né, em nome de todo o Regional Sul 4, né, pelo teu sim e por construir com a gente, né, e continuar a construção, né. As cartilhas a gente tem em PDF, tá? Se quiserem depois, mandem uma mensagenzinha. Luciano, querido, beijo. Mandem uma mensagenzinha aqui no direct mesmo do Instagram da PJ que a gente encaminha a cartilha, tá? E trazendo daí na ótica do regional, né, a gente tem aqui a rede de acolhimento e acompanhamento, né? Quando a gente começou a trazer a campanha, acaba sendo gatilho, né? Acaba sendo gatilho para muitas pessoas as violências sofridas. Então, a gente tem essa rede de acompanhamento e acolhimento que é composto pela Liege, pela Ana Carla, Drica, a Fran, que é psicóloga, e daí a gente tem psicóloga, assistente social, formada em direito, pastoralista, diferentes áreas, né, para tentar dar esse suporte, né? Então, mas é isso que a Thalita falou, né? A gente tem que tentar fazer a diferença na base, né? A nossa prioridade enquanto pastoral da juventude sempre foi o trabalho de base, né? E continua sendo, né? Então é na base que a gente tem que trazer essa diferença e tentar ajudar a piazada nessas construções, né? Então, Thalita, então, obrigada, gente, todo mundo que acompanhou. Qual a tua dica de livro, de filme aí pro pessoal aproveitar o restinho do domingo, depois da live do Chiquinho Delane? Eu sou péssima com filme, mas com livro eu sou melhor. Eu gosto mais de ler do que assistir, assim, dependendo do filme. Mas se você pesquisar na internet filme, você vai encontrar vários. De livro, eu acho que para quem está começando, assim, para falar sobre feminismo, né? Eu acho que tem uma linguagem muito simples, muito bacana. Para educar crianças feministas,
de uma autora chamada Chimamanda, é uma autora nigeriana, então é importante porque é uma ótica que não é feminista branca, né? É uma ótica feminista também negra que requer esse olhar, né? Que requer que a gente olhe para o tipo de ofensa que a mulher negra sofre. E é um livro curtinho, vocês encontram o PDF também, Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda. Também tem um livro da Márcia Tiburi, que é Feminismo em Comum. É Feminismo para Todos, para Todas e para Todes, que é da Márcia Tiburi, que também tem uma linguagem muito simples, que para começar a ampliar esse debate é muito interessante. Se vocês quiserem ver sobre teologia feminista, vocês podem pesquisar sobre a Thea Frígero, que é uma teóloga do CEBI. Também a gente tem uma filósofa, que é a Ivone Guevara, que ela é referência também em relação à teologia feminista, até para desconstruir algumas coisas. Geralmente é muito atacada. Vocês estão falando de teologia feminista não existe. Então, se a gente começar a ler e a se aprofundar, vocês vão ver que não é uma coisa mirabolante, que não é uma coisa de outro mundo. E é uma leitura bem, bem gostosa, bem interessante. Então, é isso que eu recomendo para vocês. Os materiais da campanha, a gente tem no site da PJ Nacional. Então, pj.org.br. Lá vocês vão encontrar uma aba da campanha, que já tem alguns materiais, outros a gente ainda está colocando. Também no Facebook da PJ Nacional, no Instagram da PJ Nacional. Então, sigam. Inclusive, a gente está com uma campanha da quarentena, que a gente sabe que, infelizmente, na quarentena, muitas mulheres ficam confinadas com seu próprio agressor. Então, que também tem alguns caminhos, direcionamentos para as mulheres que, porventura, venham sofrer algum tipo de violência. Então, canais de comunicação todos lá no Instagram da PJ Nacional. E daqui a pouco tem live da Elaine do Chiquinho, então conectem lá. De filme, a gente pode reforçar o convite da Liege e da Leiliane. No domingo de Páscoa, elas fizeram uma live e convidaram o pessoal para assistir Maria Madalena, que tem disponível na Netflix e tem disponível online também. É muito legal. Uma série que é muito fofinha, que o pessoal gosta muito e que traz essa temática assim de forma bem, bem natural é Anne com E, né? Na tradução aqui, Anne com E. Traz também alguns apontamentos bem interessantes, né? E eu e a Thalita, a gente não tinha combinado as indicações de livro e nem conversado sobre, mas eu achei engraçado. Eu trouxe algumas coisas aqui. Ah, aqui tem a nossa cartilha, ó. Eu tinha esquecido. Linda. Eu também tô com ela aqui. E no CEBI, que a Thalita falou, tem vários materiaizinhos, ó, Mulheres na Bíblia, as mulheres tomam a palavra, tem muito material legal de trabalho. E a Thalita falou, né, da Chimamanda, que ela fez, Chimamanda. Tem um livro que ela indicou uma vez e que eu indico muito também, que é As Alegrias da Maternidade. Tá bem surrado, porque eu já levei para tudo quanto é lado. Fica aí uma indicação. Também faz essa questão do recorte racial, fala sobre uma perspectiva da maternidade, traz a história na África, nessa questão da maternidade numa mulher africana, que é fantástico esse livro. E da Ivone, ela falou, tem esse livro que eu gosto muito, que não é escrito pela Ivone, mas é escrito para Ivone, que é a querida Ivone, que são Amorosas Cartas de Teologia e Feminismo. Então aborda muito legal essa questão. E um livro que eu fiquei muito encantada, que eu li no começo desse ano, que foi Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, que traz um pouquinho da história do nosso Brasil, né? E essa questão assim bem cultural, bem a romantização da violência. Então, acho que são dicas legais aí pro pessoal. Quem quiser, depois a gente passa lá no direct também. Ele também é uma autora muito legal, sobretudo em relação à educação. Então, vocês que são educadoras, que também queiram falar sobre o recorte racial, o recorte de gênero, e como que existem muitas implicações na própria sala de aula
Bell Hooks, ela é contemporânea de Paulo Freire, né? Eles trocaram muita ideia. Ela fez uma crítica ao Paulo Freire também, então é muito interessante esse diálogo que ela faz. Recomendo Bell Hooks, tem o livro Olhares Negros, tem o livro Educar para Transgredir também. E os meninos que têm interesse em fazer mais leituras sobre novas masculinidades, vocês mandam direct, podem mandar para mim, podem mandar no da PJ Sul 4. Eu não tenho tantas leituras também em relação a novas masculinidades, mas aí a gente vai procurar e mandar para vocês. Eu tenho alguns PDFs, eu só não lembro agora o nome dos autores, mas posso mandar também para os meninos. Também que mandar o contato, principalmente o do Giovanni, que é referência no GT, que também tem algumas leituras. No Sul 4 também os meninos devem ter algumas coisas e a gente vai compartilhando. Acho que a ideia é compartilhar. Se vocês tiverem dúvidas, manda direct, a gente está disponível, a gente pode mandar para vocês sem problema. Vamos aproveitar a quarentena para fazer umas leituras importantes, interessantes. E quando acabar a quarentena, a gente vai para o nosso grupo já com muitas ideias, com muitos debates bem aprofundados. A Liege também trouxe que nos portais do Católicas pelos Direitos de Decidir também tem bastante indicação legal, né? Eles também têm bastante materiais legais. Então, quem quiser entrar também nos portais do Católicas pelo Direito de Decidir também tem legal. Pois, botar as indicações nos stories pra gente não esquecer. Depois a Thalita me passa e a gente coloca no story sim as dicas, tá? Então, acho que é isso, né? Mais uma vez, obrigada, Thalita. Obrigada, é um prazerzaço ter esse bate-papo contigo. De forma pessoal, né? Para mim, o encontro nacional foi muito significativo, foi muito grande, muito gigante. E a mesa que tu participou, falando sobre a realidade das mulheres, e daí eu não lembro o tema direito, mas eu acho que não sei se eram as mulheres amazônicas, as mulheres... acho que era isso, né? As mulheres amazônicas. Amazônicas, isso mesmo. Foi muito bonito, assim, me marcou demais, então é um prazer gigante mesmo ter esse conversa contigo. Então, a gente termina o bate-papo dizendo, né, que irá chegar, né, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, e nesse dia, né, as oprimidas, Há uma só a uma voz, só ali voz, irão irão cantar. cantar. Deixar de queirão. Mari. Então É vamos isso. seguimos construindo juntas e juntos mesmo essa nova sociedade, esse reino de vida para todos e para todas. Amém. Axé, aorê, aleluia, tchai. Beijo, gente. Brigadão. Brigadão. Tchau, tchau.